recebendo aqui hoje novamente o padre Lúcio Tardivo, que vem aqui conversar conosco sobre dois assuntos, mas um deles em específico. Você sabia, o Anderson, sabia, o Matheus, que nós estamos chegando aí ao final de um processo que vem sendo acompanhado por nós aqui da região já há algum tempo aí, com grande expectativa, que é o processo aí de beatificação do Padre Léo. Tá sabendo disso, não? Sabia disso? Não sabia, Anderson? Não. Tá sabendo, Matheus? Sim, tô sabendo. A Arquidiocese de Florianópolis e a comunidade Betânia, juntamente com o Instituto Padre Léo, estão organizando a cerimônia de encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do Padre Léo, seguido de uma missa. Esse evento vai acontecer no dia 21 de junho, aqui na comunidade Betânia, em São João Batista. E é sobre isso que o Padre Lúcio está aqui conosco para bater um papo hoje. Tudo bem, Padre? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Uma alegria poder novamente estar aqui para conversar, para poder partilhar, né, daquilo que nós estamos vivendo na comunidade Betânia e que se faz presente também em toda a nossa região aqui de Santa Catarina, né, Brusque, região toda ali. Eu perguntava aqui antes de entrar no ar pro padre, esse processo, quanto é que dura o tempo de processo, de um processo de beatificação? E ele disse que geralmente em média de 2 a 3 anos. No caso do Padre Léo, estamos chegando a 5 anos. Por que essa demora? Digamos, a pandemia principalmente, né? Isso acabou atrapalhando muito esse processo todo. Mas quando é que começa, padre, esse processo todo de beatificação? Quando é que foi, quando, de que maneira que foi esse primeiro passo? Isso, um processo de beatificação, ele inicia com uma fama de santidade, né? A pessoa falece, morre, e a partir desse falecimento as pessoas começam a buscar graças alcançadas através da intercessão desta pessoa. Certo. Vai se criando uma fama de santidade, né? E aos poucos isso vai se difundindo e vai chegando o momento em que é preciso institucionalizar esse processo, que seria justamente aquilo que nós fizemos há 5 anos atrás. Fomos até o nosso arcebispo, Dom Wilson, e pedimos a ele que ele pudesse abrir esse processo para que a igreja pudesse investigar se essa fama de santidade ela é verídica realmente ou não, né? Ou se é algo que passa e tudo mais. E aí, então, durante esses 5 anos, foi-se buscando meios para investigar tudo isso. E agora, então, encerra-se esse processo aqui no Brasil, que será depois posteriormente enviado a Roma. Pra gente recapitular, qual foi quando essa fama, né, como o senhor colocou, né, de santidade, ela começa com que situação? Pontualmente aqui nós temos um elemento, algo que nos dá um embasamento para a gente poder buscar esse processo de beatificação. Isso, o Padre Léo faleceu em 2007, início de 2007, dia 4 de janeiro. E desde que ele faleceu, as pessoas começaram a buscar, né? Primeiramente num túmulo onde que ele estava enterrado, que foi em Itajubá, em Minas Gerais. E ali já começavam a visitar o túmulo, deixar cartinhas, pedidos de oração, né? Lá na Canção Nova, onde que ele pregou tantas vezes, também as pessoas procuravam e deixavam ali os seus pedidos, né? E depois, posteriormente, aqui também na comunidade Betânia, aqui em São João Batista, onde nós temos um memorial do Padre Léo. E a partir disso, então, nós começamos a perceber que as pessoas estavam buscando essa intercessão mais direta do Padre Léo. E a partir de então, nós percebemos, né, através dos testemunhos, as pessoas diziam: eu consegui uma graça através do Padre Léo. O Padre Léo continuou com as pregações na Canção Nova, né? Até hoje, são 18 anos de falecimento, e toda semana o Padre Léo tem o seu programa na Canção Nova, né? Veja você que é um fenômeno, né, isso, porque geralmente a gente ouve falar de uma pessoa famosa que morreu, mas daqui a pouquinho se esquece. Sim, né? Verdade. Passa um tempo, daí vai fazer 5 anos, daí a mídia faça alguma coisa, 10 anos, enfim, são pontos, né, pontuais. Situações pontuais que acontecem isso. Com o Padre Léo, nós percebemos um fenômeno bem diferente. Até hoje, toda semana ele tem uma programação na Canção Nova,
né, das pregações que ele fazia, dos acampamentos que ele pregava. Então isso despertou também nas pessoas essa sede, tanto é que as pessoas às vezes perguntam: o Padre Léo realmente morreu? Né? Pensei que ele ainda estava vivo, porque eu acompanhei a pregação dele, eu vi tudo isso, né? E isso foi fazendo com que a gente pudesse perceber que ali teria algo que não é apenas humano, né? É algo divino, que Deus colocou ali e colocou ele como um intercessor, né? O que na Igreja Católica nós acreditamos que são os santos. Mas para se chegar à santidade, né, o processo de santidade, é preciso percorrer um longo caminho, que é isso que nós estamos realizando. Agora, uma curiosidade que eu sei que algumas pessoas têm: qual é a diferença de beatificação para canonização? Tem uma diferença, né, padre? O processo é o mesmo. É o processo de beatificação e canonização. Certo. Só que primeiro de tudo é feito o processo de beatificação. O processo de beatificação é uma investigação, né, de toda a vida dele, do candidato, e no final é feito uma etapa que se diz assim: ele se torna venerável antes de ser beato. Venerável significa que tudo aquilo que nós recolhemos aqui no Brasil, tudo aquilo que foi estudado, verificado, testemunhado, é enviado para Roma. Lá em Roma eles vão estudar novamente aquilo que nós fizemos aqui. E aí eles vão dizer assim: olha, essa pessoa ela é tida como uma venerável, ou seja, pode seguir um caminho para a santidade. Saiu a venerabilidade, o que é preciso? Um milagre que comprove que ela está junto de Deus, né? Que ela está, por exemplo, intercedendo. Então, o primeiro milagre, a pessoa se torna beato. Ficou beato, aí depois da beatificação, se fizer mais um milagre, é canonizado. Então são 2 milagres, o primeiro para a beatificação e o segundo para a canonização. Mas é o mesmo processo, né? Então quando se torna beato, continua o processo para a canonização daí. Ô padre, o senhor foi a pessoa que teve que fazer a investigação, né? Deu muito trabalho para essa investigação desde lá do começo do Padre Léo? Bastante trabalho, porque o Padre Léo tem uma obra muito grande, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Estão acompanhando aqui em Brusque, né? E toda a região, Brasil, no mundo, a beatificação do Carlo Acutis. Sim. Carlo Acutis é um menino que se tornou beato, né? Teve já um milagre e tudo mais. Porém, o Carlo Acutis, ele viveu 15 anos de vida, né? Então, o que ele tem? Ele tem um material que foi estudado amplamente, mas é um material pequeno, né? Por quê? Porque ele não teve tempo para escrever, não teve tempo para pregar. Ele teve uma vida exemplar, que foi, né, pelo processo de beatificação, mas foi pouco tempo, pouco material. O Padre Léo, embora tenha vivido pouco tempo, ele viveu 45 anos, mas ele teve uma vasta obra, né? Ele pregou muito, ele escreveu muito, foram 27 livros editados, né? Mais todas as pregações, todas as participações em televisão, os lugares aonde ele foi pregar, retiros, eventos. Então tudo isso teve que ser vasculhado, poderíamos assim dizer, pesquisado, e as pessoas puderam dar, né, as pessoas que conviveram com o Padre Léo, dar um testemunho da sua vida enquanto religioso, padre, sacerdote, né? E que então foi um trabalho muito grande, né? A obra do Padre Léo, a gente está imaginando ali que vai dar mais ou menos umas 20 mil páginas, né? De tudo aquilo que a gente pesquisou ao longo desses 5 anos. É uma obra grande, muito grande, né? Então, e tem que ser tudo assim documentado. Eu posso dizer assim: o Padre Léo nasceu lá em Itajubá, mas eu preciso ter documentos que comprovem que ele nasceu lá. Ele estudou aqui em Brusque, no convento. Eu tenho que ter documentos que comprovem que ele estudou. Ele teve participação num evento na Canção Nova. Eu preciso ter documentos que comprovem que ele esteve lá, entendeu? Então, tudo aquilo que eu vou falar nesse processo, eu preciso ter documentado, né? Então, por isso que é uma multidão de folhas, de papel. Por quê? Porque isso tudo, nessa cerimônia que vai ser agora no dia 21, vai ser entregue ao bispo, tudo isso que nós fizemos. E o bispo vai ter né? Porque o bispo tem um carimbo, que chama um selo, que coloca lá uma cera, e ele vai com o selo e sela esse processo. Esse selo só é aberto quando chegar lá em Roma, entendeu? Então é fechado aqui e ninguém mais
consegue colocar mais nada ali dentro. É fechado e só é aberto então depois para um cardeal, alguém lá de Roma que vai abrir esse processo para investigar lá também. E esse processo lá em Roma, ele não tem um prazo, né? Ele pode demorar 1 ano, pode demorar 2 ou isso, demorar mais tempo, não tem né? um prazo, né? Ali a gente acredita que vai ser estudado, como aqui nós demoramos 5 anos, a gente acha pelo menos uns 5 anos também lá, né? Para poder estudar tudo isso. Ou pode ser mais, pode ser menos, né? E depende muito daquilo que eles vão colocar como prioridade, né? Nessas causas que são apresentadas lá, porque é um dicastério que é chamado e onde vão todas as causas do mundo todo, né? Alguém lá na Espanha que tem a fama de santidade, faz o processo e é enviado lá para Roma, com todo esse processo que eu falei aqui para você, e é enviado para lá. Alguém lá no Afeganistão vai para cá, alguém na China, e assim o mundo todo é enviado ali. Então são várias causas que se tem ali para analisar. Uma coisa que a gente percebe é a facilidade que ele tinha de se comunicar com o público, né? Exatamente. Seja criança, adolescente, jovem e até a família em geral. O senhor acredita que essa facilidade, esse desenvolvimento que ele tinha de pregar, de evangelizar, isso despertou esses novos pregadores para fazer da mesma forma? Que a gente percebe que muitos da Canção Nova seguem o mesmo formato, assim, né? Isso ele despertou em muita gente, essa maneira diferente de pregar? Eu creio que sim. O Padre Léo, ele tinha um jeito peculiar de comunicar, né? Ele era muito expansivo, usava muito essa retórica das histórias, sim, né? E na história ele trazia para dentro do contexto. Trazia um pouco de humor na pregação dele. Humor, né? E no final ele fazia as pessoas chorarem, sim, né? Ele fazia toda aquela questão. Ele era muito da Bíblia, né? Ele era baseado tudo na Bíblia. Então esse jeito de falar, de pregar, eu creio que, é claro, já existiram muito pregador, né? Padre Zezinho, né? Grande pregador da igreja, da congregação dos Padres do Coração de Jesus, tantos outros. Mas o Padre Léo influenciou muitas pessoas, sim, eu tenho certeza disso, né? Pelo seu jeito carismático de falar. É claro que cada um tem um dom, né? E a partir desse dom a pessoa vai se desenvolvendo. Mas há também muitas técnicas de pregação que as pessoas olhando, eu conheço muitas pessoas, pregadores, bispos, que falam, olha, quando eu quero fazer uma pregação, eu ouço primeiro o Padre Léo, para depois eu poder falar, para depois eu poder me expressar, né? Porque o Padre Léo traz isso. O movimento carismático foi através do Padre Léo, que ajudou? O Padre Léo foi um dos primeiros. Tem o Padre Jonas, o Padre Eduardo Dogart, né? O Padre Irala, né? Vários que Padre Monsenhor Jonas, que começaram e que trouxeram a carismático para o Brasil, a renovação, né? O que eu percebia é que até os próprios católicos começavam tem um movimento novo aí, porque exatamente. Eu até sou evangélico, né? Mas eu admiro muito, gosto da pregação dele, até às vezes quando assisto, mas uma coisa que a gente percebe é que dentro da própria Igreja Católica, esse movimento acabou trazendo mais ainda os próprios católicos que não tinham muito compromisso com a igreja, né? É isso, é porque antes da renovação carismática, a igreja, ela tinha muito a questão devocional. Sim. Devocional é as orações que já existiam, né, e tudo mais. Com a renovação carismática, a coisa ficou mais espontânea e mais bíblica, né? Então as pessoas começaram a levar mais a Bíblia para a igreja, nos encontros, nos retiros, né? E isso foi fazendo com que as pessoas se identificassem mais, né? E hoje é um fenômeno que não tem como a gente negar, né? A questão da renovação carismática. Enfim, hoje tem muitos, né, pregadores aí que estão, né, na mídia, né? Para fechar da minha parte, aqui eu queria saber atualmente como é que está em Brusque. Existe um movimento carismático? Existe algum padre específico que ministra justamente para essa juventude de hoje em dia? Sim, temos o movimento, né? Aqui na matriz de Brusque tem o Padre Rodrigo, né, que tem feito muitas missas para jovens, inclusive de sexta-feira passada, né? Teve a missa do jovem. É mensal, acho que é, né? A primeira sexta do mês. Primeira sexta do mês. Ele faz ali, né? Também na Zambuja, né? Sendo feito uma vez por mês, e também o Cerco de Jericó, que também está tendo na Santa Terezinha. Então, assim, em todos os lugares tem feito isso, né? Tem ressurgido tudo isso aí.
Padre, então esse evento acontece no dia 21 de junho, perdão, a partir das 15 horas, lá na comunidade Betânia. É um evento restrito ou é aberto ao público? É um evento aberto, né? Inclusive a gente está convidando aí todo o pessoal de Brusque, da região, para se fazer presente. Por quê? Porque a gente ali vai ter uma noção do que é realmente um processo de beatificação, né? Às vezes a gente ouve muito falar e tudo mais, mas a gente não sabe, não, né? Nunca tenha visto, né? Participado. Então é constituído um tribunal. Esse tribunal tem um juiz, tem um notário, tem um promotor de justiça. É como se fosse um julgamento, um tribunal, sim, um tribunal civil, né? Mas sim, é um tribunal eclesiástico, né? Que é montado, é apresentado tudo isso ao bispo, né? Que é o presidente do tribunal, e é feito então esse processo de lacramento dessas obras e tudo mais, e depois então é celebrada a missa. Então nosso convite para todas as pessoas que puderem participar conosco será uma missa campal, né? Na comunidade Betânia, né? Logo após a missa nós teremos 2 shows, né? Um que é um grupo que vem do Paraná, grupo Voz de Deus, e um outro show que é com o Tiago Brado, que é um cantor católico, bastante conhecido no meio, né, católico ali. Ele traz um show chamado Clássicos da Igreja, onde ele canta assim muitas canções que as pessoas já conhecem, que já viveram, e são clássicos da igreja. Então, só para reforçar o convite, preciso confirmar a presença, né? 489-8408-2457. Telefone, WhatsApp? WhatsApp. Não, repetindo para você que tiver interesse, 48-9-8408-2457 para confirmar a presença aí no evento. Isso, então. Quem não confirmou, não tem problema. Sim. A gente está pedindo para confirmar, principalmente por causa das caravanas, né? Para melhor organizar também, organizar, né, para a gente ter uma noção, sim, quantas pessoas que vão vir, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, a gente ainda, né, tá nesse caminho. Mas se não conseguiu confirmar, vai lá, vai participar, porque nós estaremos lá. E eu tenho certeza que vai ser um dia muito bonito para a igreja. Só que de Brusque eu tô sabendo que tem um grupo aí de 80 pessoas que vai aqui de Brusque, igual a Bíblia. Eu fiquei sabendo na sexta-feira passada que o pessoal tá se reunindo, pelo menos legal. 80 pessoas vão ir. Só um grupo aqui da região central, de outros bairros aqui da região que tá se programando por aí. Até aproveitar rapidinho, Valdomir, esse ano a comunidade Betânia completa 30 anos, né, padre? Uma programação que já começou no início do ano com o Luau e se estende também durante o ano, né? Durante o ano, essa é uma das atividades também dos 30 anos, né? Porque a gente poderia fechar o ano que vem, mas a gente quis colocar no ano do jubileu ali dos 30 anos de Betânia, justamente para isso. E temos aqui em Brusque, né, sexta-feira agora já polenta com galinha, também um evento da comunidade Betânia, que acontece todos os anos aqui em Brusque, juntamente com um grupo de amigos aqui de Brusque que participam conosco, né? Então quem tem aí, quiser participar conosco, vai lá comer um prato de polenta bem gostoso, e estaremos lá também no Salão Paroquial de São Luís Gonzaga. Aliás, uma vez eu lembro que eu fiquei devendo uma visita para o Padre Ellington. O Padre Ellington está na comunidade Betânia, né? Nós fizemos um evento na época, eu era presidente da Associação de Comunicação, e ele veio de lá de Betânia aqui para prestigiar o evento e tal, e ele disse, então vou fazer uma visita, vou. E aí depois ele teve um problema de saúde, ficou um tempo afastado, e acabou não acontecendo, mas eu tô com essa visita pendente aí pro Padre Ellington lá da comunidade Betânia. Só pra gente fechar, Padre Lúcio, então vai ter também, além de todo esse processo do trabalho de beatificação, encerramento dele agora, também tem um evento aqui agora na sexta-feira em Brusque, que é uma polenta com galinha de Betânia, né? Isso, exatamente. Então convite pro pessoal que quiser prestigiar também, vai ser aqui na matriz de Brusque, aqui na São Luís, né? Então começa a partir das 5 horas da tarde no sistema drive-thru, né? De entregas, e a partir das 19 horas lá, onde terá roda da fortuna, doces, bebidas e tudo mais, né? Então estão todos convidados para participarem conosco nesse dia, sexta-feira agora, a polenta com galinha. Custa R$35, né? E você estará ajudando também a comunidade Betânia. Padre, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. O senhor sabe que é de casa, né? O microfone está sempre aberto aqui, sempre que precisar, tá bom, Padre? Obrigado. E um convite também hoje, nós temos uma vez por mês aqui em Brusque, uma missa, toda segunda quarta-feira do mês, que seria hoje, que vai ser hoje, né? Segunda quarta-feira do mês, no Colégio São Luís,
ali na capela onde que o Padre Léo começou toda a obra de Betânia, foi ali no Colégio São Luís, né, na Capela do Espírito Santo. Então hoje às 19 horas nós temos a missa de Betânia aqui em Brusque. Também todos estão convidados para participar. Perfeito. Conversamos aí com o Padre Lúcio Tardio.